Olá, é um grande prazer ter todos vocês aqui com a gente, para a gente discutir esse tema tão importante que é os desreguladores endócrinos. Então, eu vou, para a gente iniciar esse debate, essas apresentações, eu vou começar com algumas noções gerais, né, do que são os desreguladores endócrinos. Por definição, eles são agentes exógenos, né, que interferem na síntese, secreção, transporte, metabolismo, ação ou eliminação de um ou de mais hormônios circulantes responsáveis pela homeostase, reprodução, desenvolvimento e ou comportamento dos organismos. Ou seja, eles são, né, eles podem atuar em qualquer momento da ação hormonal. E o endócrino, essa é a primeira definição, uma das primeiras definições pela EPA de 2007, e em 2012 a Endocrine Society atualizou e simplificou essa definição. Então, segundo a Endocrine Society, é uma substância química exógena ou mistura delas, né, que interferem em qualquer aspecto da ação hormonal. E essa introdução da mistura pelo Endocrine Society foi muito importante devido à exposição humana, né, que é ubíqua, e a gente vai ver mais para frente. Os mecanismos de ação dos desreguladores endócrinos, eles são diversos. Eles podem tanto estimular as vias hormonais, quanto inibir as vias hormonais, né? Então, eles podem estimular através de uma ação agonista do receptor hormonal, através do estímulo de enzimas esteroidogênicas, através do aumento dos coativadores, ou através até da diminuição da degradação do receptor. Além disso, o processo de inibição dos desreguladores, eles podem ocorrer por uma ação antagonista ao receptor hormonal, por uma ação por se ligar, né, nas proteínas carreadoras desses hormônios, por inibir a síntese hormonal e por inibir as enzimas esteroidogênicas da produção hormonal, ou ainda depletando os coativadores. Então, vocês vejam que a ação dele é muito ampla e depende de cada substância. As principais características dos desreguladores são, primeiro, que eles têm alta solubilidade em água e baixa solubilidade em água e alta solubilidade em lipídios, portanto, isso leva a uma bioacumulação no tecido adiposo. A idade de exposição, ela pode não ser a mesma do aparecimento das doenças. E essa idade de exposição, ela é muito importante por causa das janelas de suscetibilidade, que a gente vai ver no próximo diapositivo, que existem algumas janelas no qual a suscetibilidade humana é bem maior. Em relação, então, ao período de exposição, existe um período de latência em alguns deles, fazendo com que haja um desenvolvimento das doenças na idade adulta, mesmo que a exposição tenha sido na fase fetal ou na infância. E, além disso, a grande importância das misturas. Diferentes classes de desreguladores podem ter efeitos sinérgicos ou aditivos. E, em relação às janelas de exposição, a gente pode observar que os principais... ela existe o efeito deletério pode ocorrer de antes da concepção, através de uma alteração do epigenoma parental, a exposição intraútero, alterando o epigenoma ao nascimento, a exposição na primeira infância pode alterar o epigenoma na infância, e, além de tudo isso, até na vida adulta, alterando o epigenoma do envelhecimento. Então, vocês vejam a grande importância, a grande preocupação que nós temos que ter em relação aos desreguladores. E é por essas características e por essas evidências que a SBEM tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente. E as iniciativas dessa nova diretoria da nossa sociedade, entre elas, algumas são muito importantes, e isso ocorreu após a nova gestão, que foi a criação da nossa comissão,
a Comissão de Endocrinologia Ambiental. Ela é originária da antiga Comissão Temporária de Desreguladores Endócrinos. E agora, a nova diretoria ampliou essa ação dessa comissão. Então, passando a chamar Comissão de Endocrinologia Ambiental. Além disso, a SBEM, ela resolveu, né, deixar a nossa revista de artigos científicos apenas na versão digital. Então, contribuindo com a diminuição do uso de papel, né, contribuindo com o meio ambiente. Além disso, existe uma orientação para que em congressos e eventos ocorra uma utilização de materiais recicláveis pelos expositores. E além disso, uma redução do uso de materiais plásticos em seus estandes, também contribuindo para a diminuição da poluição do meio ambiente. E o último e o primeiro, né, evento dessa comissão, que teve um impacto bem importante, foi a campanha dos desreguladores endócrinos no Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi realizada em 5 de junho de 2021 e esteve disponível no site da SBEM para todos os associados. E eu tenho, assim, muita honra e muito prazer, né, de ser a presidente dessa Comissão de Endocrinologia Ambiental e trabalhar com um grupo de colegas muito engajados nessa área e cada um no seu expertise, né? E eu apresento aqui para vocês a nossa comissão. Então, eu sou presidente dessa comissão. O Dr. Márcio Mancini, que é membro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a doutora Maria Isabel Chiamoleira, que é da Universidade Federal do Estado de São Paulo, a doutora Tânia Bachega, que é da Faculdade de Medicina da USP, e a doutora Vivian Ellinger, que é professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Vassouras. E eu agora, então, vou chamar os nossos colegas para falarem um pouco da ação desses desreguladores em cada área de atuação de cada um. Então, eu vou chamar agora o Dr. Márcio Mancini para falar para a gente sobre a influência dos desreguladores endócrinos na obesidade. Olá, eu sou Márcio Mancini, eu sou responsável pela unidade de obesidade da disciplina de endocrinologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e com muito prazer participo da Comissão de Endocrinologia do Meio Ambiente. Então, eu vou falar um pouco sobre a ação dos disruptores endócrinos na área da obesidade. Então, o hipotálamo ele participa da regulação da ingestão alimentar e do metabolismo energético através de um sistema periférico aferente, que nós temos aqui na parte de baixo do slide, que é estimulado em resposta à alimentação ou à adiposidade. E sinais periféricos importantes são aqui a insulina, a leptina, a grelina, peptídeos intestinais, peptídeos produzidos no intestino, como GLP-1, oxintomodulina, peptídeo tirosina, e o próprio GIP também. E esses hormônios, eles se ligam a receptores específicos de uma região sensível aqui do hipotálamo, que é o núcleo arqueado, que possui duas populações neuronais distintas. Uma população que produz neurotransmissores orexigênicos, anabólicos, como o neuropeptídeo Y, o peptídeo relacionado ao AGUT, outra região que produz neurotransmissores anorexigênicos, que são catabólicos, a própria melanocortina, que vai gerar o MSH. E esses neurônios se projetam, têm projeções para outras áreas hipotalâmicas. Então, como um exemplo já de interferência dos disruptores do balanço energético, passada essa introdução, nós temos que a tributilina e o bisfenol A, eles agem nesses neurônios hipotalâmicos, então, eles estimulam os neurônios orexigênicos e eles inibem
os neurônios anorexigênicos. Existem outros mecanismos que podem facilitar o aumento de peso pelos disruptores. Então, no ser humano, o tecido adiposo se desenvolve por volta da 14ª semana de gestação e tem um aumento de celularidade que continua depois do nascimento e durante a adolescência. Então, a suscetibilidade à obesidade se inicia na fase intraútero, quando os mecanismos protetores de alterações genômicas ainda não estão totalmente funcionais. Então, genes específicos, como o PPAR-gama, são responsáveis pela diferenciação dos adipócitos, que derivam de células-tronco mesenquimais. Então, o primeiro mecanismo é um comprometimento ou uma determinação daquela célula-tronco mesenquimal que ela vai se diferenciar em adipócito e não, por exemplo, em osteócito ou condrócito. Então, aquela célula, pela ação de disruptores endócrinos, ela vai se comprometer a ter uma linhagem adipogênica. Além disso, existe um aumento da diferenciação dos adipócitos e aqui as substâncias que podem interferir. Então, o bisfenol A, por exemplo, está presente frequentemente. Então, pode haver um aumento de número de células, uma hiperplasia dos adipócitos e também os adipócitos tornarem-se hipertróficos. Além disso, fora a questão de aumento da adiposidade, existe uma interferência na célula beta. Então, os disruptores eles podem agir na célula beta, interferindo com vários processos de liberação de insulina. Então, normalmente, pelo metabolismo de glicose, existe um aumento da relação ATP-ADP, com fechamento dos canais de potássio, despolarização da membrana, entrada de cálcio, e isso vai levar à exocitose dos grânulos de insulina. Então, todas essas substâncias interferem na célula beta em um ou mais do que dessas etapas, levando a um prejuízo da secreção de insulina. Além disso, nós temos a questão da esteatohepatite. Então, a esteatohepatite, existe a esteatohepatite alcoólica, a ASH, esteatohepatite relacionada a câncer e quimioterápicos, que é a CASH, a metabólica, chamada de não alcoólica e, mais recentemente, chamada de metabólica, que seria a MESH, e nós temos a esteatohepatite associada a substâncias tóxicas, que podem ser um segundo hit dessas outras esteatohepatites, que seria a TASH, T-A-S-H. Então, substâncias como o bisfenol A, mesmo os BPCs, dioxinas, pesticidas, eles podem levar à esteatohepatite também, ou aumentando a captação de ácidos graxos e a síntese de ácidos graxos, ou reduzindo a oxidação e o efluxo de ácidos graxos, então favorecendo a esteatohepatite. Então, como stay home messages, antigamente eu falava take home, agora eu digo stay home messages, sobre disruptores endócrinos, eles interferem no balanço energético, mudam a ação de neurônios no hipotálamo, comprometem células-tronco mesenquimais em linhagem adipocitária, aumentam a expressão de genes lipogênicos, promovendo hipertrofia e hiperplasia do tecido adiposo. Podem alterar a célula beta, comprometendo a secreção de insulina, e podem induzir esteatohepatite química através de aumento de captação e de síntese dos ácidos graxos, redução da oxidação dos ácidos graxos
predispondo, então, à síndrome metabólica. Muito obrigado, Elaine. Um prazer participar dessa atividade. Muito obrigada, Márcio. Foi excelente esse overview que você deu em relação à atuação dos desreguladores na obesidade, né? Então, muitas pessoas acho que nem imaginavam, né, essa ação importante dos desreguladores. Agora eu chamo, então, a Maria Isabel, a doutora Maria Isabel Chiamoleira. Ela vai falar para a gente sobre a influência dos desreguladores nas doenças da tireoide. Muito prazer, Isabel. Seja bem-vinda. Obrigada, Elaine, pela apresentação, e eu gostaria de agradecer à comissão científica e organizacional do evento pelo convite. E eu vou falar um pouco sobre a minha área, na área que eu estudo dentro dos desreguladores endócrinos e que eu estudo há muitos anos, que é a tireoide. Eu sou médica do departamento do serviço de endocrinologia, da disciplina de endocrinologia da Escola Paulista de Medicina, do serviço de tireoide e de neuroendócrino. Sou diretora do departamento de tireoide da SBEM e membro da comissão de endocrinologia ambiental da SBEM também. Então, para a gente falar da tireoide, a gente tem que voltar para o eixo, né? Então, eu gosto sempre dessa figura, que é o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Aqui é uma revisão que eu fiz com as colegas da UFRJ, a Karen, a Carmen, a Tânia e a colega da Unifesp, a Gisele, que todas trabalhamos com tireoide, algumas mais, algumas menos com desreguladores. E nessa revisão a gente conseguiu dividir um pouco os desreguladores em termos daqueles desreguladores clássicos que a gente vê no dia a dia, que são as substâncias químicas, e também o que a gente tem visto muito também em relação a dietas e tireoide. Tá? Então aqui, mas hoje a gente vai se concentrar mais nesse lado aqui, que são o lado das substâncias químicas. A gente já tem relatos de substâncias químicas como os fitalatos e o perclorato afetando tanto o hipotálamo, a hipófise, o BPA também, e por aí vai. E eles todos com algum grau de relevância clínica, e muitas vezes com muitas evidências em animais de experimentação. Outra coisa importante é a gente pensar em quais são os mecanismos que essa interferência pode surgir na função tiroidiana, né? Eu gosto desse resumo, que é um tanto antigo, mas que ainda é muito atual, que é, você pode atuar em várias partes dessa função tiroidiana, né? Você pode ter um inibidor que inibe inibidor competitivo do NIS, impedindo a entrada de iodo na célula, inibidor da TPO, impedindo a síntese dos hormônios tiroidianos, atrapalhando a ligação com as proteínas carreadoras, como a Elaine já falou no início da apresentação, os que afetam os receptores dos hormônios tiroidianos e os que afetam o metabolismo do hormônio tiroidiano. Vou dar alguns exemplos para vocês. Né? Falando sobre síntese hormonal, um exemplo bom é o perclorato, porque a gente usa o perclorato há muitos anos, inclusive a gente usava assim, tanto para terapêutica quanto para diagnóstico, né? O teste do perclorato para diagnóstico dos hipotiroidismos congênitos, e o uso do perclorato no passado era muito difundido para crise tireotóxica. Mas desde 1998, a Agência Ambiental Americana colocou o perclorato como um contaminante de água potável, né? O perclorato ele é subproduto de combustível de foguetes, fogos de artifício, ele não é degradável, e a gente não usa mais ele para tempestade tireoidiana, porque hoje em dia ele é controlado pelo exército, então é difícil a aquisição. Do ponto de vista populacional, existem estudos que mostram detecção de perclorato em amostras de urina com alguma correlação com disfunção tireoidiana. Eu gostaria de mostrar para vocês essa revisão. Na verdade, aqui eu não consegui colocar toda a tabela, porque é uma tabela gigante, com vários estudos, e como tudo nos desreguladores endócrinos, existe bastante discrepância entre os resultados dos estudos. Tem estudos que mostram alguma significância estatística em gestantes, exposição dos neonatos com alteração de TSH, e alguns estudos não mostram nenhuma alteração de hormônios tireoidianos nas populações estudadas. Isso pode ser explicado por diferentes janelas de exposição, diferentes metodologias de mensuração, tanto de hormônios, quanto dos metabólitos dos desreguladores dosados na urina e no sangue. Outro produto que interfere, que a gente chama de bociogênico, que interfere na síntese dos hormônios tireoidianos e pode gerar bócio, é a isoflavona, né?
Ele é um subproduto de soja, ervilha, feijões, nozes, e ele já tem relatos de bócios e hipotireoidismos em lactentes que são usuários de fórmula contendo leite de soja e em áreas carentes de iodo. Só que essa revisão, essa meta-análise, essa revisão sistemática da literatura com meta-análise, o que ela mostrou foi que você tem com a suplementação de soja um aumento modesto do TSH. Né? Então, talvez o significado dessa exposição à isoflavona não seja muito importante, principalmente se a gente mantiver em níveis razoáveis de consumo. Né? Então, seriam níveis não exagerados de consumo de isoflavona. Mas aqui ela mostra que tem esse aumento discreto do TSH e que ele não tem um significado clínico determinado. Outro ponto de ação dos desreguladores endócrinos no eixo tiroidiano é a ação de interação com o receptor hormonal, com o receptor dos hormônios tiroidianos. Um exemplo bom disso é o BPA, né, o bisfenol A. A gente tem aqui a estrutura química do bisfenol A, é muito similar à estrutura química do T3. Ele se liga preferencialmente à isoforma beta do receptor dos hormônios tiroidianos, e ele tem uma ação que é uma ação antagonista do receptor. Ele se liga e ele faz com que esse receptor funcione menos, então diminuindo a ação hormonal. Né? Então, uma coisa que a gente tem que levar em consideração nos diversos estudos. Do ponto de vista populacional, os estudos ainda são bastante discrepantes. Né? Aqui eu pus alguns, que eles veem homens em clínicas de fertilidade, que tem uma associação inversamente proporcional com o TSH, os dados do NHANE de 2007 e 2008, uma correlação inversa entre BPA e T4, uma diminuição de TSH, aumento de T3 em adultos chineses. Mas esses dados discrepantes, eles podem ser porque a gente está exposto a diferentes doses, essas populações foram expostas em diferentes janelas de exposição, ou nós estamos estudando, na verdade, a gente está tentando distinguir alvos diferentes. Né? Então, por isso a gente propôs na Unifesp, junto com um grupo da Unicentro, da Universidade Estadual do Paraná, um estudo que a gente comparou animais, ratos, a gente estudou ratos, né? A gente fez uma exposição peripuberal desses ratos machos, e uma exposição perinatal, que a gente expôs fêmeas durante o período perinatal e de lactação, e foi explorar a prole de machos adultos. Então, a gente já explorou animais adultos que foram expostos ou no período peripuberal ou no período perinatal. E a gente viu uma coisa muito interessante, que foi um comportamento oposto em relação aos hormônios tiroidianos. Enquanto a exposição peripuberal teve aumento do TSH com diminuição do T4, a exposição perinatal teve diminuição do TSH com aumento de T4. Mostrando que, assim, a janela de exposição é muito importante para a gente poder identificar qual ação que esse desregulador vai ter, né? Além disso, esse estudo, ele compartilha o achado com alguns estudos em humanos, né? Esse estudo HOME, que é um estudo com gestantes, que mediu BPA na urina de gestantes na 16ª e 26ª semana e foi avaliar a função tiroidiana do recém-nascido no cordão umbilical. E viu uma correlação negativa do BPA na urina na 26ª semana com o TSH, dessa vez de neonatos do sexo feminino. A gente mostrou no nosso estudo com animais machos. Só que esse outro estudo, que é o estudo Chamacus, ele viu a mesma coisa com neonatos do sexo masculino. Então, mostrando que provavelmente a gente tem alguma coisa aí, né? Você tem algum tipo de distorção do eixo por causa da exposição a esse desregulador durante a gravidez, né? Esse estudo Chamacus é muito interessante porque ele é um estudo que é de Salinas, na Califórnia. Então, esse Chamacus é por Center of Health Assessment of Mothers and Children of Salinas, e Chamacus em espanhol do México é crianças, meninos. Ele é o mais longo estudo longitudinal corte de nascimento que analisa pesticidas e outras exposições ambientais entre crianças e uma comunidade de trabalhadores agrícolas. E aqui ele mostra, além daquele estudo do BPA, outros 3 estudos com relação à tireoide, com retardantes de chama bromados que estão presentes nos estofados, em vários lugares, com as bifenilas policlorinadas que estão presentes em materiais elétricos, e com os triclosans, parabenos e outros fenóis que estão presentes nos produtos de higiene pessoal,
e ele mostrou que você tem algum efeito, né? Então, assim, em relação aos retardantes de chama programados, eles não acharam nenhuma associação, mas acharam que os BCPs afetavam a homeostase dos hormônios tiroidianos, os fenóis e os parabenos levavam a uma redução de TSH e T4 livre em gestantes. Então, a gente vê que existem várias evidências que estão mostrando que esses elementos eles realmente afetam a função tiroidiana, tá? Mas será que afeta a função tiroidiana e isso tem algum tipo de efeito fisiológico, né? Será que a gente só não muda o set point do TSH, o set point dos hormônios tiroidianos? Então, a gente se propôs a fazer um estudo com herbicida super importante, né? O herbicida mais usado no mundo, de longe o mais usado no Brasil, que são os herbicidas à base de glifosato. Eles são herbicidas que são já classificados pela Organização Mundial de Saúde como possivelmente carcinogênicos, e eles são usados para as plantas transgênicas. Aqui a gente fez a exposição perinatal também, né? Então, as ratas grávidas foram expostas no período perinatal e durante a amamentação, e a gente foi analisar a prole de machos adultos. E a gente viu que, na verdade, do ponto de vista de função de hormônios tiroidianos, a gente não encontrou uma diferença tão importante assim na dosagem dos hormônios tiroidianos. Uma redução discreta no TSH, que depois não foi nem relevada em consideração de uma maneira importante, mas com a quantidade dos hormônios tiroidianos normais. Mas a gente viu alteração de receptores de hormônios tiroidianos, alteração de transportador de hormônio tiroidiano, alteração de proteínas que são reguladas pelo hormônio tiroidiano e alteração das desiodases, que são as enzimas que promovem o metabolismo do hormônio tiroidiano. Então, a gente viu que, assim, pode ser que não tivesse uma alteração periférica de hormônios, mas a gente tinha uma alteração, provavelmente, na ação desses hormônios. E do ponto de vista metabólico, a gente realizou um estudo que chama metaboloma, que é a dosagem de diversos metabólitos do organismo para a gente tentar ver como as vias metabólicas estão funcionando, e a gente viu que esses animais expostos, eles tinham um padrão de comportamento metabólico que se correlacionava com o hipotiroidismo, né? Então, apesar de eles não terem um hipotiroidismo detectado no sangue, eles tinham, do ponto de vista metabólico, um hipotiroidismo. Outra coisa importante é que esses desreguladores, eles podem afetar também a autoimunidade, né? Tem alguns estudos que estão sendo feitos nesse sentido. Tem uma revisão bastante interessante na literatura desse grupo italiano que viu a autoimunidade no contexto da poluição ambiental. E eu vou destacar aqui alguns trabalhos brasileiros, tá? Tem esses dois trabalhos aqui do grupo do ABC, de São Paulo, que pesquisou pessoas que moravam vizinhas a um polo petroquímico, e eles viram que as pessoas que moravam perto do polo petroquímico tinham mais autoimunidade tiroidiana, uma prevalência maior de tiroidite de Hashimoto e autoanticorpos que a população que morava longe desse polo petroquímico. Esses outros dois estudos aqui do Rio de Janeiro são de regiões muito contaminadas por pesticidas organoclorados, que mostram maior prevalência de hipertiroidismo e positividade de anti-TPO, e essa cidade dos Meninos, que é uma antiga fábrica de pesticidas, que foi desativada, mas não foi limpa adequadamente, onde tem alteração de níveis de hormônios tiroidianos em crianças. Então, o que a gente leva para casa, né, pode ficar em casa com a mensagem, é que a gente tem que diferentes janelas de exposição podem gerar diferentes respostas, e isso é o que faz com que o estudo dos desreguladores seja muito difícil, porque a gente tem que entender em que ponto que a gente fez aquela exposição, em que ponto que a gente vai estudar a resposta, porque às vezes a resposta vai vir na vida adulta, né? Então, às vezes a resposta é transgeracional, ela vai de uma geração para outra. Então, isso tudo faz com que o estudo dos desreguladores seja muito complicado. A gente tem que pensar que a gente está falando substância por substância, mas a gente não está exposto a uma substância de cada vez, a gente está exposto a mistura de substâncias. Então, como essas misturas de substâncias funcionam, é um próximo passo para a gente fazer esses estudos, né? É importante a gente notar que existem diferentes vias de atuação dos desreguladores, né? Como eu mostrei para vocês, como o Dr. Márcio mostrou também. E nem sempre a gente tem uma alteração no hormônio. Às vezes a gente pode ter alteração na ação daquele hormônio e ele está com uma quantidade normal no plasma. Então, às vezes, só a dosagem hormonal não vai levar a gente a descobrir o que está acontecendo com aquele indivíduo. Para isso, a gente precisa de mais estudos.
gostaria de agradecer todos, e aqui o meu e-mail, caso tenha alguma dúvida. Muito obrigada, Bel, pela sua apresentação, que foi muito esclarecedora, e você tocou em pontos importantes, né? E um deles é a questão da mistura. Então, acho que as pessoas têm que ter essa noção, né, de que nós, humanos, somos expostos a várias coisas ao mesmo tempo. E os estudos demonstram, na verdade, apenas uma única substância, né, os efeitos de uma única substância. Então, eu vou agora chamar a doutora Vivian Ellinger para falar para a gente como que os desreguladores endócrinos atuam na fertilidade, que é um outro grande problema, né, que está se tornando de saúde pública, inclusive, que a infertilidade dos casais está aumentando muito. Bem-vinda, Vivian, muito obrigada pelo aceite do convite. Bem, muito obrigada pela honra de participar dessa mesa redonda, desse tema tão importante que é trazer os desreguladores endócrinos para a cena, né? Então, o que me coube falar é a respeito de fertilidade. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Veja bem, quando a gente fala em disruptor endócrino, como a professora Elaine já falou, pode agir tanto a nível central, ou seja, a nível de eixo hipotálamo hipofisário, como a nível periférico de gônadas, no caso ovário ou testículo, né? E nas mulheres também pode atuar sobre o endométrio. Tudo isso afetando a fecundabilidade do casal. Como eu acho que todos já têm lido, porque isso tem sido um tema da grande mídia, da mídia leiga, né? Existe uma evidente queda do número de espermatozoides, né? Eu trouxe aqui só para exemplificar, para mostrar para vocês a situação atual. Essa análise de meta-regressão foi feita baseada em 185 estudos, em amostras coletadas de 1973 a 2011, atingiu mais de 42 mil homens e em 6 continentes e 50 países. E os dados que foram observados são bastante preocupantes. Veja, aqui nesse gráfico você vê o declínio da concentração de esperma, ou seja, milhões por milímetro, né? E aqui também a queda acentuada no número total de espermatozoides. Então, isso realmente é algo bastante assustador e que tem preocupado muito os cientistas. Aí eu fui procurar para ver se tinha algum estudo aqui no Brasil. Será que nós também estamos tendo essa queda do número de espermatozoides? E eu encontrei esse estudo, que foi um estudo feito na Unicamp, tá? Que avaliou homens de 1995 até 2017, isso aí é num centro de fertilidade, ou melhor, de infertilidade da Unicamp, né? Então, foi um estudo retrospectivo, e observem aqui a queda acentuada do número total de espermatozoides, e isso é independente da faixa etária. Então, mesmo os homens mais jovens, eles também apresentam essa queda acentuada de espermatozoides. E a conclusão dos autores é que, no Brasil também, os homens que estão procurando serviço de infertilidade mostrou um declínio nesses parâmetros seminais nos últimos 23 anos. Mas aí talvez vocês fiquem se perguntando, bom, isso daí, será que isso daí é por conta dos desreguladores endócrinos? Aí nós temos que ver outro tipo de estudo, né? O estudo populacional dessa monta não é possível. Então, a forma melhor para se avaliar é quando se busca em clínicas de reprodução humana. Então, vejam aqui esse estudo, que foi um estudo que analisou a concentração urinária de fitalato, bisfenol e parabenos
E isso foi investigado em cada ciclo em que era tentado uma fertilização. Foram avaliados 210 casais que se submeteram a 300 episódios ou ciclos de fertilização in vitro. E em cada ciclo era colhida a urina do pai para ver a concentração desses desreguladores endócrinos, a presença e a quantidade desses desreguladores endócrinos. E olhem aqui o resultado desse estudo. Então, o dietilhidroxi é um derivado do parabeno, que agora me falhou o nome, ele mostrou um hazard ratio de 1,41 de falha de nascimentos vivos, e isso nas diversas fases da fertilização. Então, antes da implantação, entre a implantação e o diagnóstico clínico da gestação, e mesmo após o implante do ovo, né? Até o nascimento também havia uma perda quando comparado ao grupo que não apresentava na urina esse fator. Então, a conclusão desse estudo é que essas misturas do bisetilhexilfitalato é um composto orgânico que está relacionado à maior falha no tratamento de infertilidade. Então, veja bem, isso daí é uma prova de conceito, né? Quando você encontra diretamente um desregulador endócrino relacionado ao insucesso da fertilização, né? Bom, vou falar agora um pouco sobre os estudos em mulheres, porque eu falei até agora de homens, né? Então, existem estudos sobre a exposição ambiental, como vocês veem aqui, que usam a estratégia direta do biomonitoramento, né? Então, eles vão ver a avaliação direta tanto com o tempo para engravidar e infertilidade, em reprodução assistida, sucesso ou falha, né? E níveis hormonais e a reserva ovariana. E os outros tipos de estudos são os estudos de abortamento, de exposição profissional. Então, o que a gente vê? Por exemplo, esse estudo, que foi um estudo grande, que foi realizado na China, com cerca de 700 casais, e que foi analisar a associação da exposição feminina ao bisfenol A com a fecundabilidade. E após o ajuste para os fatores possíveis de confusão, idade, fumo, e todos os fatores, cada aumento em unidade, que é a forma logarítmica que expressa essas concentrações urinárias do BPA, foi associada a uma redução de 13% na fecundabilidade e um aumento de 23% na chance de infertilidade. Então, veja bem, isso é uma relação direta. E essa associação se tornava maior na faixa etária de mulheres acima de 30 anos de idade. Em reprodução assistida, também estudo avaliando através de biomonitoramento. Então, esse estudo ele avaliou pesticidas clorados persistentes com atividades endócrinas, esses 3 pesticidas, o hexaclorobenzeno, o difeniltricloroetano e o diclorodifenilcloroetileno, né, também em clínicas de reprodução assistida. Também um N significativo de 720 mulheres em 827 ciclos, e a mesma coisa foi observada, quer dizer, quanto mais alta a presença do hexaclorobenzeno, maior era a possibilidade de falha da implantação.
Whitwood, em 2015, e seu grupo foram os primeiros autores a estudarem níveis hormonais e reserva ovariana, né? Em mulheres, no caso, ele estudou na África do Sul, 420 mulheres na faixa etária de 20 a 30 anos, e é interessante o seguinte, ele analisou em 2 aldeias, uma delas que usava pulverização de piretroide para evitar malária. Tá? Então, elas pulverizavam suas casas, né, sala, quarto, suas casas, com piretroide. Então, a casa é um ambiente fechado. Então, essas mulheres, quando comparada ao grupo de mulheres que não tinham esse hábito, né, que não faziam essa pulverização, apresentava também concentrações 25% mais baixa de hormônio antimileriano, em comparação com aquelas daquela outra cidade que não relataram esse tipo de pulverização, né? Um outro estudo, esse já foi feito na Polônia, também um número significativo de mulheres, 511 mulheres, né? E também foi visto concentrações urinárias desses metabólitos dos piteroides associadas com a diminuição de folículos antrais, de níveis de hormônio antimileriano e aumento do FSH. Então, saindo desse tipo de estudo, nós vamos, então, para os estudos que veem a exposição profissional, né? Então, aquelas mulheres que estão expostas profissionalmente, por exemplo, a pesticida, como esse estudo de Carey, mostrou um aumento significativo do risco de aborto e ou perda fetal. Isso daí foi visto nas esposas dos aplicadores. Tá? Então, quer dizer, o marido trabalhava e levava a um risco de 1,6 a 2 vezes maior de abortamento ou perda fetal. Esse outro estudo foi feito ao sul do Irã, e esse foi em mulheres que trabalham em estufa, e também mostrando uma significativa maior perda, abortamento, parto prematuro. Interessante também, nesse estudo, eles observaram um número significativamente maior de nascidas do sexo feminino, e também nesse estudo também foi observado algumas alterações hematológicas, né? Então, eu acho que, em suma, o meu take-home messages, ou stay-home messages, como disse o Márcio, que eu gostei, em suma, inúmeros estudos têm apontado a diminuição do número de espermatozoides e da qualidade de esperma nas últimas décadas. Estudos utilizando estratégia de avaliação direta de desreguladores endócrinos, como eu mostrei, né, o biomonitoramento, tem mostrado uma relação causal com fecundabilidade, infertilidade, piores desfechos em reprodução assistida e diminuição de reserva ovariana. E estudos que avaliaram a exposição profissional a pesticidas também mostram maior taxa de abortamento nesta população. Então, eu agradeço a atenção e eu coloco meu e-mail à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, terei o maior prazer em responder. Muito obrigada. Muito obrigada, Vivian, pela sua excelente apresentação e revisão sobre o tema, né? Esse é um tema que eu também estudo, né, a área de gônadas, e me fez lembrar de um estudo que eu realizei com uma aluna minha de doutorado, que foi a exposição dos camundongos à poluição atmosférica, né? A poluição atmosférica também é um desregulador endócrino. E a poluição da cidade de São Paulo, né, mais especificamente. E a gente encontrou também um prejuízo na espermatogênese dos camundongos machos.
Então, assim, é realmente um alerta, né, para a população que, além de todas as substâncias, a gente ainda está exposto à poluição atmosférica, né? Mais uma vez, a importância das misturas aí. Bom, então, por último, eu vou chamar a doutora Tânia Bachega para falar para a gente a ação dos desreguladores endócrinos na puberdade, né? Vocês vão ver que é um outro tema bastante preocupante também em relação aos estudos epidemiológicos. Doutora Tânia, seja bem-vinda, muito obrigada pelo aceite do convite. É um prazer estar aqui com você. Eu quero agradecer à Comissão Científica do CEBAEM 2021 e à professora Elaine Costa por esse convite. Bem, nós sabemos que vários fatores influenciam o desenvolvimento da puberdade. Aqui neste gráfico, podemos observar que em 1890, a idade da menarca era aproximadamente entre 16 e 16 anos e meio. E ao redor das décadas, essa idade vem sendo cada vez mais precoce em diferentes países. Vários fatores interagem para o desenvolvimento da puberdade. Dentre eles, os fatores genéticos, o receptor do GNRH, KIS1, seu receptor, TAC3, Li28, MKRN3, enfim, vários fatores genéticos, mutações ativadoras ou inativadoras, têm sido descritas relacionadas ao desenvolvimento puberal, tanto precoce quanto tardio. Estudos com DIWOS mostram que pelo menos 30 genes se associam com a idade do desenvolvimento da menarca. Entretanto, variantes nesses genes explicam uma variabilidade interindividual em apenas 50% dos casos. Então, sabemos que outros fatores, como peso, também influenciam o desenvolvimento da puberdade, e hoje nós temos também evidências dos fatores ambientais. Na vida selvagem, alteração no comportamento reprodutor dos animais ou no desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários foram observados em áreas de contaminação ambiental por diversos produtos. Malformações no sistema reprodutivo de jacarés de um lago na Flórida observaram concentrações elevadas de DDT e de seus metabólitos. Isso ocorreu na década de 70, quando se começou a falar de compostos químicos com atividade de desreguladores endócrinos, influenciando o sistema reprodutor de animais. Outros estudos em vivo, em camundongos, evidenciam que os fitalatos e o bisfenol A também podem alterar tanto a fertilidade, como a doutora Vivian acabou de falar, como o início da puberdade. Bem, aqui eu cito vários compostos com atividade estrogênica, né, que são relacionados ao desenvolvimento da telarca precoce. O próprio hormônio 17-beta-estradiol, e hoje nós temos contaminação inclusive da água, dietilbestrol, que era um composto para evitar aborto e que tem atividade estrogênica, fitoestrógenos e o bisfenol A. Os fitoestrógenos, eles são muito menos potentes que o estradiol. Entretanto, em crianças alimentadas exclusivamente à base de fórmulas de sojas, atinge uma concentração 13.000 a 22 vezes maior do que o grupo controle. Então, mostrando, né, a importância da alimentação no desenvolvimento da puberdade. E sobre evidências em humanos. Em Porto Rico, desde 1979, observa-se um aumento alarmante no desenvolvimento de meninas com telarca precoce. E foi até hipotetizado que carnes, aves contaminadas com anabolizantes para se ganhar rapidamente massa muscular poderiam contribuir para esse resultado. Em 1987, foi criado um registro nacional para cadastro dessas crianças com telarca precoce e desenvolvimento puberal precoce.
Entre 6.580 meninas cadastradas com desenvolvimento sexual precoce, 71% delas eram portadoras de telarca prematura, tendo uma incidência anual muito elevada, estimada em 8 para cada 1.000 meninas. E foi feita uma análise do soro dessas crianças e o que se observou? Concentrações elevadas de fitalatos nas meninas com telarca precoce, de forma muito mais significativa que o grupo controle. Então, essas concentrações foram detectadas em apenas 14% dos controles e 68% das meninas com telarca precoce, né? Sugerindo uma associação entre os fitalatos e a telarca precoce. Aqui é um outro estudo que analisa a atividade estrogênica do soro de meninas com telarca precoce. Então, pega esse soro, coloca no meio de cultura com um vetor que tem receptor de estrógeno. Se isso emitir luz, mostra que ali tem uma atividade estrogênica. Então, meninas com telarca precoce de famílias nos quais os pais tinham uma exposição ambiental a desreguladores precoces, meninas em que os pais não tinham exposição ambiental e com telarca precoce, e grupo controle. Então, vejam que quando os pais têm essa exposição ambiental nessas famílias também, os níveis de atividade estrogênica no receptor são muito mais aumentados. Entretanto, o que dificulta nos estudos dos humanos é claramente a gente ter uma comprovação do efeito causa, né? Os estudos em humanos geralmente são de associações. Então, os desreguladores endócrinos poderiam estar envolvidos na etiologia da puberdade precoce central? Aqui é um estudo com uma casuística pequena de crianças com puberdade precoce central que moravam em área rural, crianças com telarca precoce morando na cidade e um grupo controle. E foram analisados pesticidas como o DDT e o seu metabólito DDE no soro e no tecido adiposo dessas meninas. E o que observou? Que esses pacientes tinham concentrações maiores de DDT e de seus metabólitos no soro. Então, quais seriam os mecanismos que os desreguladores endócrinos favoreceriam a precocidade do desenvolvimento puberal? Primeiro, por alterar o mecanismo de ação de genes controladores inibitórios do sistema hipotalâmico hipofisário, ou um estímulo da maturação neuroendócrina, ou ainda uma ação periférica, uma vez que os desreguladores endócrinos, muitos deles possuem uma estrutura terciária semelhante à do estrógeno, ligando diretamente no seu receptor. Bem, só que, como já foi falado anteriormente, quando se fala em desregulador endócrino, muito se depende da janela de exposição. Quais são as janelas mais propícias aos efeitos? Vida pré-natal, crianças até 2 anos de idade e adolescência. Então, quando a gente analisa estudos com camundongos expostos a diferentes desreguladores endócrinos com atividade estrogênica, expostos no período pré-natal, a gente vê que, em geral, não mostra uma precocidade da abertura vaginal em camundongos, que é o que identifica o início do desenvolvimento sexual. Entretanto, uma exposição no final da gestação ou neonatal precoce está associado com a abertura vaginal precoce em camundongos. E também o que é muito importante quando se fala de desregulador endócrino, nem sempre se tem uma curva linear, maior a dose, maior o efeito. Muitas vezes pode ter uma curva não monotônica, em U invertido. Então, aqui é um trabalho com DDT, exposição de camundongos na vida pós-natal precoce, com diferentes doses de DDT. Então, aqui em preto é controle, e o desenvolvimento puberal a diferentes doses de DDT ocorre muito mais precoce nos camundongos expostos.
E com a dose menor, 10 miligramas por quilo, ocorre uma precocidade do primeiro estro. Nesse estudo, com cultura de células de neurônios hipotalâmicos expostas a DDT, como se observa o efeito do DDT no desenvolvimento puberal? Aqui é o controle, o DDT diminui o intervalo entre os pulsos de GNRH, aumenta a frequência. Quando a gente coloca DDT com esse inibidor do receptor de estrógeno, novamente os intervalos aumentam, mostrando que é através de um efeito estrogênico. E aqui também um outro inibidor volta a aumentar o intervalo entre os pulsos. Então, o DDT, o que ele faz? Aumenta a liberação dos pulsos de GNRH. Outro problema para a gente analisar a exposição de humanos é o efeito transgeracional. Isto é, um feto exposto pode ter alteração de metilação de seus genes gonadais e esse feto pode ou não desenvolver a doença, mas alterar a metilação de genes alvos até a terceira geração, o que dificulta a análise de causa e efeito em humanos. Então, aqui esse trabalho analisa componentes do plástico e de uma mistura de plásticos com bisfenol e diferentes fitalatos, e uma exposição na vida fetal. E o que se observou? Na geração F1, ocorre uma alteração dos folículos primordiais, e isso se vai até a geração F3, levando a uma morfologia micropolicística. E o que a gente tem que se preocupar na exposição aos desreguladores endócrinos, à precocidade sexual, quanto mais cedo essa exposição, maior é o risco de câncer de mama, menor a estatura final, maior a probabilidade de síndrome metabólica na vida adulta, inclusive a ocorrência da síndrome de ovários policísticos. Então, como mensagens, o que eu posso deixar para vocês, que os estudos em animais mostram que os desreguladores endócrinos alteram o desenvolvimento puberal. Entretanto, a assertiva, a análise em humanos de causa e efeito fica muito prejudicada, porque estamos expostos aos desreguladores endócrinos em diferentes fases do desenvolvimento e há uma mistura de desreguladores endócrinos, que podem ter um efeito sinergístico nas diferentes populações. Então, como se sugere pela Organização Mundial de Saúde, enquanto aguardamos as evidências, o melhor princípio é da precaução. Muito obrigada pelo convite, e eu deixo aqui uma foto da cartilha feita pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, traduzida pelo Dr. César, nosso presidente. Essa cartilha foi escrita pela Endocrine Society e está numa linguagem coloquial para que as populações aprendam como se proteger dos desreguladores endócrinos. Muito obrigada. Bom, então eu agradeço a todos pela participação e pela excelente revisão em cada um dos seus temas. Acho que ficou muito claro, para os nossos colegas, a importância dessas substâncias no sistema endócrino. E acho que cabe a nós todos, além de nós, membros da Comissão de Endocrinologia Ambiental, acho que a todos os sócios da SBEM, terem uma participação em relação a isso, esclarecendo os seus pares, esclarecendo o seu meio social em que vivem, para que as pessoas conscientizem mais sobre a exposição humana a essas substâncias e os seus efeitos deletérios à saúde. Muito obrigada a todos.